Então, pessoal, eu sou Gustavo GPP, tenho esse canal no YouTube, sou psicólogo da Polícia Penal há 13 anos, já desenvolvi muito projeto na instituição policial penal atual e já passei por muitos lugares, então eu vou ajudar nesse processo do concurso, porque eu acredito na renovação. A instituição está parada na década de 70 com o PLC atual, né, que virou estatuto, virou projeto de lei, virou lei, e a gente quer, evidentemente, que as coisas melhorem, quer manualizar, quer regulamentar, e é por isso que eu me envolvo aqui, para fortalecer meu canal, mas também com esse objetivo claro de ajudar que pessoas mais científicas entrem na instituição. Por favor, é o que a gente pede. Então, vamos começar aqui com essa apresentação que eu fiz. Eu quero revisar os critérios do concurso de 2022 para questões de psicologia, primeira coisa, né? Nós tivemos uma atrocidade. Quando tu cria um concurso, tu cria um PROA, tu cria uma comissão, eu não sei se a comissão não conversou com a Fundatec, ou se a Fundatec, por sigilo ou por questão ética, fez as questões à parte, mas saiu uma atrocidade. Então, eu quero te prevenir também de que atrocidades podem acontecer. Eu vou te mostrar as questões que foram atrozes. Vamos começar aqui. Vamos passar aqui. Em relação aos testes de personalidade aprovados pelo SATEPSE, assinale a alternativa correta. Isso aqui, se caísse exclusivamente uma pergunta, a gente até entenderia, mas olha quantas perguntas caíram em relação a testes de personalidade. Ó, teste de personalidade para idosos. Ó, teste de inteligência. Eu já vou voltar e vou te explicar o absurdo disso. Testes de atenção. Testes de atenção. É verdade, isso aqui foi o concurso de 2022, essa mesma gestão que está no SUSEP agora. Ó. Palográfico. Ó, quantas questões? Vamos ver. Tá, aqui eu acho que já troca, né? 5 questões de concurso. 15 questões de psicométricos. Testes psicométricos. Vamos começar com o absurdo de cada uma, tá? E eu vou lhe provar isso que eu tô. Aqui não é canal para. Não sou susapiano, não sou fanático, né? Eu acredito na transformação da instituição que precisa ser transformada. Então eu vou. Aqui você vai ter o que você não vai ter num concurso tradicional. Experiência de quem enxerga lá de dentro, sem expor dados sensíveis, eventualmente, né? Mas também sem deixar de falar as coisas que são públicas. A questão do exame psicométrico na psicologia, no trabalho do psicólogo, na instituição penal, não é tão importante. Então, não teria que cair 5 questões sobre testes. Por que ela não é tão importante? Vamos pensar. Pensa aqui comigo. Né? Se você for avaliar para progressão de regime, você pode? Eu fiz um aplicativo, inclusive, sobre a resolução 36 de 2024 do CNPCP, que é quem regulamenta, né, com o pacote anticrime, né, diversos presos precisam hoje passar pelo exame criminológico, quase todos. Isso a partir de 4 de novembro de 2024. Então, eu fiz um aplicativo. Está aqui, ó, exame criminológico. Daqui a pouquinho vai abrir. E nesse aplicativo eu coloquei toda a história das resoluções do CFP, eu coloquei vídeos aulas que você pode acessar no meu canal, e eu coloquei também as resoluções mais recentes. Não se aplica teste em progressão de regime, porque tu não pode avaliar a periculosidade, que é um conceito nebuloso na psicologia. Você não pode avaliar, você não pode predizer reincidência, porque não existe ciência para predizer reincidência. Mesmo protocolo raro ou coisa do tipo, não te afirmariam certeza nisso. Então você não pode usar. E não é só porque eu estou falando, é porque não pode mesmo. A resolução de 2011 da psicologia caiu por uma suspensão. Isso tudo você vai ver se você acessar aqui o meu. É um dos links da bio do YouTube e é um dos links da bio do Instagram também.
Mas você vai tudo ver se você acessar aqui, ó, a história, ó, as manifestações, ó, quando caiu a resolução, né, a sentença, a confirmação, o parecer técnico, o parecer dos conselhos, a nota, né, atual do CFP, né, e principalmente a 36 de 2024, que é onde diz o que seria esse exame criminológico, né, é um termo antigo, mas ainda está na LEP, atual. Então, separei aqui no GPT para você ver. O exame criminológico, ele diz aqui, ó, a resolução, o CNPCP, para você entender, é quem regula, é o órgão executivo do judiciário. O Conselho se pautou também nisso, nesse órgão executivo, composto por juízes, para fazer a nota. Mas mesmo na resolução, diz aqui, ó, eu estou fazendo um resumo aqui porque essa aula não pode ser muito longa, tá? Essa aula é mais uma crítica ao jeito que se faz as provas. Tu não pode ter uma padronização objetivista de testagens psicométricas funcionais. O exame criminológico é feito numa entrevista única. Então, formulários estruturados que priorizem a coleta de dados meramente objetivos não são incentivados. No artigo 8, por exemplo, tem que considerar a realidade social, histórica e condições objetivas institucionais, determinações sociais e subjetivas da vivência no cárcere, do cárcere. Tem que ter uma baseline, tem que ter a individualização da pena. Quando a pessoa entra, né, tem que ter um exame para que tu compare com quando a pessoa sai, para que isso não nos diga que não foi o cárcere que produziu, que já existiam aqueles traços. Então, por exemplo, não pode surgir prognóstico de reincidência, não pode surgir termos indeterminados estigmatizantes, como periculosidade, não pode usar inteligência artificial generativa, artigo 10 da 36 de 2024, CNPCP. Então, por tudo isso, esse aplicativo ele mostra toda a história e ele ainda simula quesitos adequados à resolução. Nessa parte, analisar quesitos e identificar zonas. Está na minha bio do Insta e no YouTube também. Então, quando a gente tem uma pergunta assim, a gente se pergunta por que quer saber sobre os testes SATEP-C. Vai fazer pesquisa? Nos meus 13 anos de instituição, muito pouco se fez pesquisa, muito mais universidade vindo fazer e muito pouco se usou teste. Vai usar para progressão de regime? Não pode. Não pode, ao modo de um concurso tradicional, não pode usar. Eu mostrei aqui, não pode usar. Vai usar para, por exemplo, um diagnóstico e orientar a terapêutica, orientar a execução da pena, beleza, ok. Mas me diga uma coisa, você tem, de repente, 3 mil, eu estou lá no Complexo Nacional de Canoas, que a gente consegue fazer, não a CTC, que seria o ideal, ninguém faz a CTC, que é a Comissão Técnica de Classificação da Pena, mas a gente faz as portas de entradas com rigor, né? Me diz se eu vou aplicar um teste na hora da porta de entrada, se são 3 mil presos que hoje ocupam. Se a gente tem problema de delegacia que voltou a superlotar o NUGESC, que por sua vez lota as casas prisionais. Então tá, essa questão aqui, o que interessa? Saber se o teste é válido no SATEPS. Não contente, a banca de 2022 pediu o teste para idoso também. Me diz se a gente vai usar teste psicológico, tu vai tentar uma humanitária, tu vai precisar de um laudo médico, tu não vai precisar de um teste psicológico. Não existe isso. O juiz considera o laudo médico. Para que essa pergunta? Aqui, ó. Inteligência. Por que você vai medir a inteligência do preso? Se você tem 3 mil presos e você tem 10, 15 demandas em individualização da pena, se nem a individualização da pena e a comissão de classificação são bem feitas ainda, por que você faria o luxo se você não faz nem o básico? Por que você mediria a inteligência dos presos? Para quê? Então foram assim
Atenção, por que você medir a atenção do preso? Para selecionar para trabalho? Mas isso tem PAD, tem critério de segurança, se teve ou não teve PAD, tem uma entrevista verbal, tem o dia a dia do preso na galeria. Por que você usaria teste de atenção? E a última pergunta aqui, ó, de 2022, palográfico. Por que perguntaram sobre palográfico num concurso de polícia penal? Então, esse vídeo é mais curto, tá? É para mostrar que a gente sofreu muito nesses últimos 8 anos pela questão, eu sempre falo, a gente tem no Rio Grande do Sul 50 anos de história de garantismo, mas o garantismo é importante garantir direitos, mas a defensoria está aí, o judiciário garantista está aí, o técnico, hoje, a analista de polícia penal, ele tem que ter cientificidade, ele tem que estruturar, ele tem que ter manual. E é por isso que eu estou me metendo aqui. Eu acho que a gente precisa trabalhar com manuais, a gente precisa ter critérios. E o que não serve, não serve. Espero que essa banca de 2026 agora tenha conseguido influenciar, né, ou dito para a Fundatec o perfil que quer para o cargo. Porque 5 questões de exame psicométrico que não vão ser... A pergunta, faz assim, ó, liga para o colega que entrou na SUSEP. Coleguinha, você passou no concurso passado. Diga se você usou algum teste psicométrico. Diga para o pessoal do concurso anterior. Daí me critique, daí diga que eu estou errado. Então, essa é a primeira intervenção minha aqui. Você vai ter aqui conteúdo embasado, experiente, e eu vou esperar o edital e vou fazer aulas em cima do edital. E espero, cobro da banca, da comissão que organizou esse concurso, que não faça, ou que oriente a Fundatec a não fazer mais atrocidades desse tipo. Porque atrocidades desse tipo te tiram a chance de previsibilidade e tiram a chance de entrar gente que pode transformar em individualização da pena, comissão de classificação, novas tecnologias, projetos contra feminicídio, né?